terceira, 33, né? 33ª sessão do dia de hoje, 10 de setembro de 2025, desta terceira Câmara de Direito Privado. Como sempre, antes de iniciar a sessão, eu peço a proteção divina e tem dado certo, porque todas as sessões foram realizadas de maneira tranquila. Amém. E foram até o final, todas, né? Graças a Deus. E é bom quando a gente, tudo que começa, respira e agradece a Deus todos os dias pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento, pela nossa vida. Bom dia ao desembargador Raimundo Nonato. Bom dia, presidente. Ao desembargador Max Willam. E o não ter, eu estou me sentindo assim tão, sei lá, faltando alguma coisa, tão frágil, eu olho assim e fico contando, acostumada já com 5, depois com 4 e agora com 3 membros ao Procurador de Justiça, ao doutor Francimauro Gomes Ribeiro, bom dia, ao Defensor Público, doutor Silvério Nobre, aos advogados aqui presentes, advogadas, os que estão de forma virtual, os servidores, os técnicos, colaboradores, assessores, e, enfim, todos aqueles que nos assistem. Que tenham mesmo um bom dia. Mesmo, presidente, eu desejo também a todos, né, principalmente a Defensoria Pública, né, o representante do Ministério Público aqui presente, a todos os presentes. Faça a votação da ata anterior, cuja cópia foi entregue aos eminentes embargadores. Que todos aprovam a ata Sem anterior. objeção, presidente. Pela aprovação, senhora presidente. Leitura dos processos realizados pela secretária Lorena, os adiados e retirados de pauta. De ordem da presidência da Câmara, passo a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. 11 da pauta do PJE 062-1596, dígito 12.2024.8.06.0000. E o 132 da pauta 30.00.558, dígito 05.2025.8.06.0000. Estava sendo gravado o que eu falei no início. Tem um processo da 25ª Vara Civil desta comarca de Fortaleza, é o número 6, item 6, do SAG, o relator desembargador Raimundo Nonato, é o 00387375/2020. Presidente, qual o número de pauta, presidente? 6. Pois. Lilian.
advogado deste processo se encontrar aqui, 003-187-375-2025. Se não se encontrar, vou deixar para o final. Não, né? Não se encontrou, vamos para a sustentação. Desembargador Nonato, tem algum obstáculo para ficar no final, esse pedido de vista? Não tem problema, presidente. Descarregou. É bom que... Deixa. Vamos lá, o item 99 do PJE. É uma apelação cível de número 020-0102-46-2024, de minha relatoria. O advogado Antônio Eduardo de Lima Machado Ferri. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Bom dia a todos. Sim, presidente. 15 minutos para a sustentação. Perfeito. Colém da Câmara, 9 julgadores, meu cordial bom dia, Defensoria Pública, Promotoria, colegas advogados aqui presentes. Questão de simples e fácil deslinde, nobre presidente e relatora. Trata-se de empréstimo consignado, onde a instituição financeira demonstra, desde a sede da contestação, a livre contratação, trazendo o contrato assinado, documentos pessoais e o crédito efetivado em instituição financeira distinta, razão pela qual atende o tema 1061 do STJ. Nesse aspecto, solicitamos aqui a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação por se tratar de uma livre contratação. Já me dou por satisfeito, presidente? Mesmo em curso lapso de tempo, meus parabéns. Como é um processo simples, eu vou passar somente a leitura da proposta de ementa, direito civil e do consumidor, apelação civil, contrato não comprovado, desconto indevido em benefício previdenciário, restituição do indébito simples e em dobro mantida, indenização por dano moral mantida, recurso conhecido desprovidos. Doutor, precisa ler as razões da proposta de ementa, porque Vossa Excelência vai ter acesso. Perfeitamente. Não tem a necessidade. E no final, então, ante o exposto, conheço o recurso para negar-lhe provimento, mas modifico de ofício a sentença recorrida apenas para adequar os juros e a correção monetária à Lei nº 14.905/2024, nos termos a seguir: danos materiais, correção monetária, a partir do efetivo prejuízo, com aplicação do INPC até 30 de agosto do ano 2024. E, após essa data, incidência do IPCA e IBGE, juros moratórios, a partir do evento danoso, com aplicação da taxa de 1% ao mês até 30 de agosto de 2024. E, após essa data, incidência da Selic deduzida do IPCA e IBGE, danos morais, correção monetária a partir do arbitramento ocorrido na sentença, 27 de novembro de 2019, com a aplicação do INPC até 30 de agosto de 2024. E, após essa data, incidência do IPCA e IBGE, juros moratórios a partir do evento danoso, com a aplicação da taxa de 1% ao mês, até 30 de agosto de 2024. E, após essa data, incidência da Selic deduzido do IPCA e IBGE, honorários advocatícios sucumbenciais majorados em grau recursal, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação. É como voto. Passa a palavra ao desembargador Marcos William para o voto. Acompanho o voto de Vossa Excelência, senhora presidente.
Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Com a relatoria, Vossa Excelência. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. O advogado vai continuar na tribuna. Qual é o outro? O 91 do PJE, item 91. Apelação civil de número 005-11-7288-2021. De minha relatoria. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Perfeito, presidente. 15 minutos para sustentação. Além da Câmara, 9 julgadores, também trata-se de empréstimo consignado. Doutor, só um momento, é o seguinte, eu não costumo fazer, o que eu vou fazer? Eu tomei uma decisão de quando o processo retornar os autos ao juiz de origem, voltar para o primeiro grau, eu não sei se é melhor eu falar isso antes da sustentação, porque eu não sei se meu voto provisório, não sei se vai adiantar para Vossa Excelência fazer uma sustentação, sabendo que o processo vai retornar ao juiz de primeiro grau. Mesmo assim, Vossa Excelência insiste na sustentação? Presidente, nesse sentido, está cassando a sentença para depois uma nova análise. Como é? Está cassando a sentença de primeiro grau para reformando a sentença para uma nova análise. Seria isso? Certo. Uma nova análise é ter a fase probatória ocorrendo em primeiro grau. Perfeito, Excelência. Então, eu abdico. Você, já que vai voltar a sustentação, perfeito. Mas poderia ser, né, que algum dos desembargadores mudasse de ideia. Mas Perfeito. você... Não, presidente, eu vou acompanhar Vossa Excelência. Então, vamos lá. Proposta de ementa. Direito do consumidor, direito processual civil. Apelação civil, ação de anulação de débitos, combinado com de indenização por danos morais e materiais e antecipação de tutela. Impugnação da autenticidade da assinatura. Perícia grafotécnica. Prova imprescindível ao deslinde da causa. Sentença anulada de ofício. Retorno dos autos ao juiz de origem para dilação probatória. Recurso prejudicado. Por considerar necessária a produção de provas essenciais à resolução deste litígio, impera-se anular ex officio a sentença recorrida a fim de que seja realizada a perícia grafotécnica. Diante do exposto, anule de ofício a sentença determinando o retorno dos autos à origem a fim de que seja realizada a perícia grafotécnica. Recurso prejudicado, é como voto. Esse é o 91 do PJE, Lorena? 91. Ao desembargador Marcos Filho para o voto. Acompanho o voto, Vossa Excelência, senhora presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Também, senhora presidente, acompanho Vossa Excelência. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para anular de ofício a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada perícia grafotécnica. Tem mais algum, doutor? Processo de sustentação de Vossa Excelência? Não, presidente. Só gostaria de agradecer, pedir licença para retirar e até a próxima oportunidade. Tá, bom dia. Esse aí, o 147 é uma apelação civil de número ao 147 do PJE.
Eu quero. Chazinho, bota um chazinho, tem? Mas deixar esfriar. Pronto. Número 022-812-784-2021. Segredo de Justiça. Doutor, dispensa a leitura do relatório. Sim, sim, Excelência. 15 minutos para... o nome da advogada aqui, deixa eu olhar. Roberta Brandão. Roberta Maria Mesquita Brandão. Exato. E a parte apelada. Posso iniciar? 15 minutos para a sustentação. Bom dia a todos, excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos julgadores, Ministério Público, colegas, servidores, meu muito cordial bom dia. Excelências, antes de adentrarmos no mérito da questão, convém suscitar uma preliminar de inadmissibilidade em virtude da violação ao princípio da dialeticidade. Conforme se vê na apelação, a apelação ela não suscitou os dispositivos, os capítulos da sentença a ser impugnado, ela não delimitou a matéria e nem muito menos trouxe fatos jurídicos, fundamentos jurídicos e fatos novos para que ensejasse o novo julgamento. A bem da verdade, excelências, a apelação nada mais foi do que uma contestação aos memoriais ofertados às páginas 790 a 797. E desabafo com os senhores que eu senti uma certa dificuldade, porque eu estava contrarrazoando os meus próprios memoriais. Mas passando dessa preliminar aventada, o que se debate aqui agora é a manutenção da sentença que foi fixada em 2,5 salários mínimos. Excelências, esses 2,5 salários mínimos, eles foram estipulados ainda como provisórios e lá determinava-se que era destinada ao pagamento da escola da menor, que estudava em 2 turnos, manhã e tarde, e o restante seria depositado na conta da genitora. Pois bem, a genitora retirou a criança, a menor, do período noturno, do período da tarde, e em nenhum momento o apelante questionou esse fato, já que os 2 salários mínimos é para pagar os 2 turnos. Pois bem, ultrapassar esse ponto, como bem se vê, tirando a criança do período da tarde, os gastos com a menor, elas não aumentaram, e sim, elas diminuíram. Atualmente, o valor da pensão, ele versa aproximadamente R$4.000. Desses R$4.000, pagando a escola, a genitora está recebendo mensalmente R$1.900. Desses R$1.900, excelência, se nós usarmos a planilha acostada pela própria genitora, paga todos os gastos e ainda sobra aproximadamente R$800 a R$900. Inclusive, falando de planilha, eu tenho que apontar, excelência, que a planilha aponta diversas congruências. Valores exorbitantes, valores duplicados, e sem muitas delongas, apenas a título de ilustração, o condomínio, que ela fala que é 830, ela paga R$715, folha 175. A conta de luz, que ela diz que é R$451, o valor pago é R$300, folha 177. A Unimed da criança, que ela afirma que é 1.100, ela paga 964. E eu afirmo com propriedade esses valores porque ela mesma acostou o extrato bancário. E no extrato bancário dela, após diversos pagamentos, ainda sobra um valor de R$11.000. Conforme ela mesma pontua, os gastos pessoais que ela tem é por volta de R$6.000. Partindo desse pressuposto, excelência, o que a apelação basicamente suscita são 2 pontos, tá? Um ponto é que ela fez empréstimos para manter a menor e que a mesma possui TDAH e autismo. Excelência, isso é que eu tenho que urgir. Em nenhum momento nos autos do processo é provado que ela fez algum empréstimo. Não há nada, nenhum contrato com o banco, nenhum contrato de consignação, nada. Apenas uma mera fala, sem nenhuma prova. No que tange ao TDAH e autismo, urge ressaltar que o tratamento é pago pela Unimed da criança. Ela frequenta toda semana, 4 vezes por semana, os seus tratamentos. E nesse aspecto, um ponto crucial, o apelado, o hora alimentante, ele possui, excelência, 5 pensões. Nós não estamos falando apenas da Sofia, da menor Sofia, nós estamos falando de mais 4 pensões. E aqui eu também tenho que pontuar.
Dos 5 filhos do alimentante, ora apelado, 4 possuem TDAH. Conforme laudos apresentados, as folhas, vou falar folhas, tá? Porque é um número enorme, tá bom? As folhas 316 a 323. Inclusive, Excelência, o filho Nicolas é de todos o mais grave. Possui dislexia, descalculia, transtorno cognitivo e diversos transtornos. Então, o que nós temos? 4 filhos possuem transtornos, possuem TDAH, mas, infelizmente, o autor não tem como suprir simultaneamente todos esses gastos. Indo mais além, Excelência, corroborando essa minha fala, que o genitor não possui essas condições, fatos provados, constantes nos autos, as folhas 84 e 102. Nas folhas 3.001 a 760, ficou provado a incapacidade financeira do alimentante. O mesmo possui um passivo de mais de 3 milhões de reais. Ele possui dívidas perante ao fisco, débitos referentes à FGTS da empresa dele. Ele possui 2 empréstimos que ele fez perante a Caixa e não conseguiu honrar. Inclusive, eu insta a frisar, o carro dele está indo para leilão, que foi penhorado. Ele tem diversas execuções constantes nos autos, execuções, cobrança, enfim. Se caso essa sentença continue da forma que foi solicitada, 2, salários mínimos e meio, 4 mil reais, mais a escola da criança, nós estamos falando de um aumento de 4 mil reais para 6.322,43, o qual restou nos autos do próprio processo a incapacidade financeira do apelado. Se bem anotarmos, Excelência, se nós partimos do pressuposto que a pensão alimentícia ela tem que ser proporcional ao pai e à mãe, se o valor de 6.323 por parte do apelante para uma criança de menor, partindo, veja bem, o pai e a mãe não têm que arcar, nós estamos pressupondo que uma criança de 8 anos tem um gasto de R$ 12.700, um valor completamente descabido e irreal para uma criança de classe média. Enfim, Excelência, já terminando a minha fala, não, só mais um ponto, ratificando a incapacidade financeira. Conforme consta nas folhas 313, o autor não conseguiu pagar o ano escolar do filho João Vitor. Quem pagou foi a mãe. O extrato do pagamento do ano letivo todo consta nos autos. E a faculdade da filha menor, constante, as folhas 315, quem pagou foi o padrasto. Então, Excelência, sem mais delongas, em respeito ao trinômio alimentar, necessidade, que em nenhum momento está aventando a necessidade da criança, mas a capacidade financeira, que foi demonstrado que ele não possui, e a proporcionalidade em respeito à pensão dos demais filhos, que não pode ser díspare, pugna-se pela manutenção da sentença. Muito obrigada. Estou à disposição para eventuais questionamentos. Neste caso aqui dos alimentos, o alimentante ele não comprovou a incapacidade dele de manter o valor determinado na sentença. Inclusive, o único imposto de renda juntado foi no exercício de 2019. Imposto de renda referente, no caso desse, era para o alimentante, já que ele alega que tem capacidade, para ter juntado provas e provas e provas, e não juntou. A senhora me consegue... Inclusive, não pode mais, eu já fiz o voto, eu já vou, não vai, como se diz, não vai alterar meu pensamento, porque esse processo foi bem analisado, eu discuti, inclusive, lá no gabinete. Então, não tem como assim, eu mudar agora nesta sessão. Então, eu vou passar aqui a leitura da emenda, direito de família, apelação civil e ação de divórcio litigioso, combinado com o pedido de guarda compartilhada.
regulamentação de convivência e oferta de alimentos, majoração da verba, não comprovação da impossibilidade de adiplir com os alimentos pleiteados, possibilidade de pagamento in natura das mensalidades escolares, recurso conhecido e provido. No caso é exame, recurso de apelação interposto por Juliana de Souza Ferreira em nome da menor, que está em segredo de justiça, e eu não vou citar o nome, contra a sentença que fixou alimentos definitivos no valor de 2,5 salário mínimo, valor que inclui as mensalidades escolares. A parte recorrente pleiteia a majoração da verba alimentar, para que o valor fixado em sentença seja acrescido o pagamento in natura das mensalidades escolares. Em contrarrazões, o apelado suscita duas preliminares: não conhecimento do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade e indeferimento da justiça gratuita apelante. Ambas foram rejeitadas. Questão em discussão. Há 3 questões em discussão. Saber se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade. Verificar se é cabível o deferimento da justiça gratuita concedido ao apelante. E analisar a sentença se deve ser reformada para majorar os alimentos fixados com inclusão do custeio in natura das mensalidades escolares da menor. Razões de decidir. O recurso atende ao princípio da dialeticidade. As razões apresentadas são claras, específicas e devidamente fundamentadas com o enfrentamento dos fundamentos da sentença. A justiça gratuita foi regularmente concedida em primeira instância e não há prova robusta que afaste a presunção de hipossuficiência da apelante. A renda líquida informada é reduzida frente aos encargos mensais comprovados. As despesas da menor, embora comprovadas em 2021, são presumidas em razão da idade. E, passados cerca de 4 anos, é razoável supor que tenha aumentado diante da evolução natural de suas necessidades e do custo de vida. Os comprovantes juntados incluem mensalidades escolares de R$ 1.240 e R$ 941, condomínio R$ 830, energia elétrica R$ 451, supermercado R$ 250 e plano de saúde R$ 468,78. Além de gastos presumidos com lazer, vestuários, medicamento e material escolar. Verifica-se que o alimentante exerce atividade empresarial. Foi até comprovado que, não sei se foi em 2018, ele já era sócio de 3 empresas. Detém participação societária em três empresas, conforme declaração de imposto de renda de 2019. Em 2022, assumiu despesas educacionais significativas, aproximadamente R$ 1.100 mensais, com a filha Rebeca Unifor, R$ 591,60 com Nicolas e Yuri, escola Irmã Elizabeth Silveira, e R$ 11.665 anuais com João Victor, escola Ari de Sá. Tais elementos evidenciam que todos os filhos estão matriculados em instituições privadas de destaque em Fortaleza. Ressalte-se que a ação foi ajuizada em 27 de abril de 2021, quando o autor apresentou apenas a declaração de imposto de renda referente ao ano calendário de 2018, o exercício 2019. Documento defasado para aferição de sua real capacidade financeira. Não foram trazidas aos autos informações atualizadas sobre o faturamento de sua empresa ou sobre sua atual situação patrimonial. Tampouco acerca da evolução das dívidas então declaradas em 2018,
embora continue a suportar despesas expressivas em favor de outros 4 filhos. Nesse sentido, a análise do conjunto probatório revela que, apesar das alegações do alimentante, este não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma satisfatória a alegada incapacidade financeira para arcar com os alimentos fixados em favor da filha no montante de 2,5 salários mínimos mensais, acrescido do pagamento in natura das mensalidades escolares da menor. Dispositivo, recurso conhecido e provido. Sentença reformada para majorar os alimentos definitivos para 2,5 salários mínimos, acrescido do pagamento in natura das mensalidades escolares da menor. Inclusive, eu acompanhei o parecer do procurador, também ele foi na mesma linha de entendimento. Ele disse assim, manifestou a Procuradoria-Geral da Justiça, manifestando-se pelo conhecimento provimento do recurso de apelação, reformando-se a sentença para condenar o genitor ao pagamento de alimentos definitivos no importe equivalente a 2,5% dos salários mínimos, acrescido o pagamento in natura das mensalidades escolares da menor. É como voto. Passa a palavra ao desembargador Max William para o voto. Senhora presidente, eu vou pedir vistas desse processo para melhor analisar aqui os detalhes aqui que foram trazidos. Então, o julgamento fica prejudicado e vamos aguardar Eu agradeço até o novo julgamento. Pedindo vênia a Vossa Excelência, eu agradeço ao desembargador Marcos William, que eu também estava com um pouco de dúvida e eu iria também pedir vista, né? De qualquer maneira. Se eu soubesse deixar para o Vossa Excelência que receberia uma voz mais experiente. Não, mas ainda pode ele pedir vista depois. Dependendo do que vai Mas o nosso objetivo aqui é praticidade. Aqui a gente gosta muito de resolver as coisas de maneira bem objetiva. E ainda tem isso, como apelação, o processo pode ir para o 942. E se for, vai ter que chamar... E Paulo está saindo de férias, como é que fica? Paulinho retorna no dia 24, ele já está aqui na nossa sessão. É isso. Vamos para frente, está certo. A chance que ela tem. Não, mas dá certo, vamos para frente. Obrigada. É a chance. Tá. Então, pronto, vamos para o próximo. Bom dia a todos. No que eu passei 2 sessões sem sustentações, agora eu estou arcando com as consequências. Pronto. Pronto. O número 58, do PJE, 58, também de minha relatoria. Apelação 58. Apelação civil de número 026 993 819 2024. O advogado aqui, Samila Gonçalves Loyola. Eu só queria adiantar.
Doutora, no caso aqui, foi no meu voto provisório, foi tirado 10 mil e dado só 2 mil. Vossa Excelência ainda insiste na aceitação, que eu não sei, é voto provisório de um, voto provisório de outro. Se Vossa Excelência fizer a aceitação, pode ser que haja uma mudança, eu não sei. Excelência, estou satisfeita com o voto da senhora. Sem necessidade de fazer a oratória. Vamos lá. Pronto? Posso seguir? A emenda, direito do consumidor, apelações cíveis e legitimidade passiva afastada, venda online, cancelamento da compra, exercício do direito de arrependimento, demora no reembolso, inadimplemento contratual, incidência da teoria do desvio produtivo, danos morais configurados, redução do quanto indenizatórios, honorários sucumbenciais fixados pelo valor da causa, recursos conhecidos e parcialmente providos, sentença reformada em parte. No caso exame, a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidor em face de Bazar com BR Limitada, Mercado Livre, e Fast Shop S.A., apelações cíveis interpostas por fornecedores de produtos adquiridos em plataforma de e-commerce, em face de sentença que reconheceu a responsabilidade solidária e condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de atraso no estorno do valor após exercício do direito de arrependimento. Sentença de parcial procedência, condenação solidária em 10 mil por danos morais, custos honorários em 20% sobre o valor da causa. Há duas questões em discussão. Saber se a empresa parceira que apenas entregou o produto no modelo de marketplace possui legitimidade passiva para responder pela ação indenizatória e definir se a demora na devolução do valor pago após cancelamento de compra configura dano moral indenizável. A teoria da acessão justifica a legitimidade passiva da empresa responsável pela entrega como integrante da cadeia de fornecimento. Artigo 7º, parágrafo único do CDC. Preliminar de legitimidade passiva afastada. A mera demora no reembolso de valores, assim como no adimplemento contratual, por si só não configura dano indenizável, pois não possui a capacidade de gerar mais do que mero aborrecimento. Contudo, constatado o dispêndio excessivo de tempo pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema, impõe-se a aplicação da teoria do desvio produtivo, que reconhece o desperdício de tempo útil como dano extrapatrimonial indenizável. Na espécie, restou comprovado nos autos que o consumidor teve de promover várias tentativas administrativas, reclamações na plataforma e órgãos de defesa do consumidor, lavrar boletim de ocorrência e, por fim, ajuizar a ação para obter o reembolso de valores que lhe pertenciam. As circunstâncias descritas evidenciam a configuração da teoria do desvio produtivo do consumidor, consistente na perda injusta de seu tempo útil para ver atendido um direito básico, o que justifica a responsabilização por danos morais. Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e sua extensão, de forma atenta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito. À luz dos parâmetros acima e das circunstâncias do caso concreto, a indenização deve ser reduzida para 2 mil
reais, valor proporcional e suficiente sem enriquecimento indevido. Em relação aos honorários sucumbenciais, a sentença arbitrou em 20% sobre o valor da causa. O artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil prevê que os honorários devem incidir, a princípio, sobre o valor da condenação. Todavia, a aplicação literal levaria a valor ínfimo. Desta feita, seguindo a ordem de preferência para a fixação da base de cálculo das verbas sucumbenciais e com o fito de remunerar de forma justa a atuação da causídica, com o respaldo da legislação processual civil e em observância aos critérios adotados por esta Corte de Justiça, as verbas advocatícias devem ser fixadas sob o valor atualizado da causa. Apelações conhecidas e parcialmente providas para reduzir os danos morais de 10 para 2.000, mantidos os demais termos da sentença. Integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva e parcial. A parceira anunciante que participa da entrega de produto em venda realizado por marketplace. A demora injustificada no reembolso após o exercício do direito de arrependimento, comprovado o desvio produtivo do consumidor. Configura dano moral. A fixação do dano moral observa o método bifásico, podendo o valor ser reduzido para manter a proporcionalidade. Desembargadora, no final... O valor da causa foi quanto? Como? O valor da causa. No final, diante de todo o exposto, conheço das apelações para dar-lhe parcial provimento, apenas para reduzir a condenação por danos morais de R$10.000 para R$2.000, mantendo-se no mais os demais termos da sentença, sem incidência do artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil. Sobre os honorários. A desta feita, seguida da fixação dos honorários, visando a justa remuneração do causídico, com respaldo na legislação processual civil e com observância aos critérios adotados por esta Corte, as verbas advocatícias devem ser arbitradas sob o valor atualizado da causa. Neste ponto, a sentença não merece reproche. Fixou a verba honorários em 20% sobre o valor da causa, considerando a determinação do valor condenatório e, se aplicada a regra objetiva, o arbitramento honorário com base na condenação resultaria em quantia manifestamente ínfima. Foi 20% sobre o valor da causa. Vamos aqui agora olhar o valor da causa. Deixa eu botar aqui a sentença. Aqui vai ser o valor da causa. Eu vou a sentença aqui. 13.658, senhora presidente. Certo. Eu estou procurando aqui, onde está a sentença aqui no meu voto. 13.658. 658. Qual foi o ano desse processo? 24. 24. Novo, né? Passa a palavra. Aí, nesse caso, 20% de 13.658 daria... R$2.700. R$2.700. Okay. Passa a palavra ao desembargador Marcos Filho para o voto. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que está razoável, desembargador, porque aí, se ficasse sobre o valor da condenação, aí ficaria 20% de 2.000, seria R$400. Então, acho que a presidente está correta. Eu só estou, assim, questionando em relação a uma disparidade que está ocorrendo, a meu ver. Vejamos, o dano configurado foi, o dano moral foi considerado, foi configurado, né? Estou provado. Aí o dano moral ele foi arbitrado em 10.000, foi reduzido para 2.
Aí o advogado vem, o valor da causa, 13.658. O advogado, o valor dos honorários, no caso, R$ 2.300. Ou seja, o valor dos honorários é maior que o valor do dano moral. É isso? A senhora entendeu, né, desembargadora? Estou entendendo. Eu, particularmente, desembargadora, eu pedindo venha, com todo respeito aos colegas, eu acho insuficiente, em qualquer causa, a gente reconhecer dano moral e não arbitrar no mínimo de R$ 5.000. Porque, assim, o sofrimento, o constrangimento passado pela autora, numa situação como essa, gera até descredibilidade no Poder Judiciário. A pessoa fica até fica desestimulado para socorrer, procurar o Judiciário, porque ele vê que o valor é insuficiente. E quem praticou o dano moral vai se sentir muito confortável, porque ele vai ver que o valor ele é ínfimo, é um valor insuficiente e vai, porque aqui o objetivo é pedagógico. É pedagógico, é justamente evitar que o cidadão ou a empresa que praticou o dano moral, que ele seja desestimulado a não mais praticar aquele ato considerado lesivo, agressivo e que gera constrangimento à parte, né, autora. Eu, particularmente, nesse processo, o valor da causa normal, o dano, o valor dos honorários normal, tranquilo. A gente poderia também, nesse caso aí, como o valor fosse ínfimo, seria por equidade, tudo bem, 2.000 e poucos reais, eu concordo perfeitamente. A única coisa que eu questiono é só em relação ao valor. Não foi 10.000, ok, mas R$ 2.000, se a gente fixasse pelo menos em R$ 5.000, seria mais ou menos razoável, né? A gente vê muito nas companhias aéreas. Eles já sabem que quando vão para o judiciário, é em torno de R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000. A companhia aérea continua praticando aqueles absurdos, aqueles constrangimentos, porque ele sabe que de 100 pessoas que foram lesadas, apenas umas 3 vão recorrer à justiça e eles vão ganhar. Então, Eles vão ficar numa situação muito confortável para desrespeitar o judiciário e, principalmente, desrespeitar o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Aí o cidadão de bem vai dizer: eu vou perder meu tempo, eu vou pagar advogado e vou socorrer o judiciário vindo lá para cá e dar R$ 500, dar R$ 1.000, R$ 2.000 para uma empresa. Uma situação dessa daí, no mínimo R$ 5.000 seria o suficiente, ao meu ver, né? Eu estou partindo mais para o lado prático da coisa, o dia a dia que a gente vê, né? O desrespeito é grande. Hoje em dia, para a gente conseguir uma ligação telefônica para fazer uma reclamação em qualquer companhia dessa daí, em qualquer instituição, a gente perde no mínimo do dia 2 horas. Fala com um, fala com outro, fala com outro. É um constrangimento grande, tudo virtual. Então, desembargadora, depois do voto do nobre amigo, eu apenas divido só em relação ao quanto indenizatório. O restante mantém. Então, vamos para o 942. Não, na verdade, senhora presidente, eu ainda não tinha proferido meu voto. Sim. Aí o desembargador Nonato fez essa intervenção, porque foi perguntado o valor da causa, eu fiz a pesquisa rápida aqui e já informei o valor da causa. Desculpe. Não, mas quando Vossa Excelência me passar a palavra para proferir o voto, eu vou... Ele falou já. Não, tranquilo. Pronto. Então, passa a palavra ao desembargador Marcos Filho para o voto. Senhora presidente, também na mesma linha que o desembargador Nonato já colocou aqui, e sem mais delongas, eu também comungo inteiramente do pensamento externado pelo eminente desembargador,
E também proponho a indenização de danos morais de R$5.000. Pronto, então já fica julgado. E o desembargador Nonato ratifica o voto no sentido eu ratifico da indenização. Eu acho justo o valor dos honorários. Eu acho que R$5.000 ele fica no meio termo. Nem é 10 mil, nem 2, R$5.000. A proclamação do resultado. A senhora, que a relatora concorda? Então, neste caso, para evitar o 942 e pensando bem, analisando bem, eu também vou concordar com o 2, até porque foi a maioria e pelos desgaste da pessoa, do rapaz que comprou o tablet, por ter ligado várias vezes, por ter feito boletim de ocorrência, por ter tido vários aborrecimentos, que eu tenho certeza que ele teve, e o juiz de primeiro grau ter dado, no caso, 10 mil. Eu vou reformar aqui e também manter os 5.000, já que foi um voto provisório, e assim fica resolvido definitivo. Então, a Câmara, proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu das apelações para dar espacial provimento. Ficando os danos morais no valor de R$5.000. Espacial, disse por quê? Já. Então, pronto, vamos passar para o próximo. Excelência, bom dia, A obrigada. doutora está satisfeita? Não está como queria, né? Vamos. Tem. Vamos para 50, isso, PJE. O advogado Caio Ítalo da Silva Alves. 50, o relator, desembargador Raimundo Nonato. Apelação civil de 022 6667 28 2022. Especial leitura do relatório. Qual o número do processo? 022 666. 50. 5050 PJE. 15 minutos para sustentação. É o 50 do PJE. Muito obrigado. Vou tomar um cafezinho. Bom dia, saúdo Vossa Excelência, desembargadora Cleide Alves, presidente da Secretaria da Câmara, saúdo também o relator, Raimundo Nonato, saúdo também o desembargador Marcos William, Procuradoria, Defensoria, aos meus colegas aqui advogados presentes e a servidora na pessoa da secretária Lorena. Excelências, o caso aqui é de fácil deslinde. Trata-se de uma apelação que, ao nosso crivo, ela perde até o interesse recursal, Excelência, desembargador Nonato, porque na sentença recorrida, o juiz já decotou a verba a título de resperato. Então, a parte mesmo assim se surgiu através do recurso de apelação, sustentando o excesso na execução a esse título. Então, a sentença recorrida já havia decotado, já havia excluído da condenação e determinando o prosseguimento da ação de execução. Então, pela parte apelada, então, exequente, essa verba já havia sido confessada, já havia sido excluída da execução, então, motivo pelo qual nós entendemos que faltou o interesse de agir da parte recorrente. Então, em caso de provimento desse recurso de apelação para considerar a verba indevida, que ela seja excluída e a eventual verba honorária seja fixada nesse proveito econômico. É o que se requer, Excelência.
Pronto, doutor. Parabéns. Em pouco tempo disse tudo. Ao desembargador relator Raimundo Nonato para o voto. Pois não, senhora presidente. Boa, senhora presidente, pela leitura da parte negritada, dá para se resolver. É uma apelação civil, embargos à execução, um contrato de locação de shopping center, fiador, cobrança de res esperata, existência de cláusula expressa de isenção, excesso de execução configurado, pedido de condenação em dobro, previsão no artigo 940 do CC, Código Civil, má-fé, não comprovada, ausência de dolo, mero erro material, impossibilidade de aplicação da penalidade, sucumbência recíproca, distribuição proporcional, recurso conhecido e parcialmente provido. Aqui na parte dispositiva, eu vou para a parte dispositiva. Na parte dispositiva, eu digo: por essas razões, conheço o recurso de apelação interposto para dar-lhe parcial provimento, reformando a sentença recorrida para reconhecer o excesso de execução, que concerne a cobrança de res esperado, devendo a execução prosseguir apenas em relação aos valores devidamente pactuados e devidos. Diante da sucumbência recíproca, determina a redistribuição dos ônus sucumbenciais, devendo o exequente arcar com 40% das custas honorárias e honorários advocatícios devidos ao patrono da embargante, calculado sobre o valor do proveito econômico obtido, R$90 mil, no percentual de 10%, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º do CPC, enquanto que a embargante arcará com 60% das custas e honorários devido ao patrono do exequente, calculado sobre o valor atualizado do saldo mantido da execução, 137 mil, também no percentual de 10%, observadas as ressalvas decorrentes da concessão da gratuidade hora apelada, artigo 98, parágrafo 3º do CPC. Como voto, senhora presidente. Acompanho o voto do relator na íntegra. Ao desembargador Marcos Filho para o voto. Com o relator, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento. Advogado Carolina Barreto Alves Costa. Apelação do PJE 57. 57. A relatora, a admiratoria. Então, processo apelação civil de número 023 518 660 2020. Pensa a leitura do relatório, doutora. Dispensa, excelência. 15 minutos para sustentação. Excelências, bom dia a todos. Mais uma vez, a satisfação estar aqui presente para fazer defesa oral nos autos de uma ação, apelação dos autos de uma ação de reintegração de posse. Bem, excelências, trata-se, como dito, de uma apelação em relação a uma ação de reintegração de posse, que em primeira instância foi indeferida, não foi
acatada pelo juiz de primeiro grau. Meu cliente é o apelante e é salutar destacar porque a reintegração de posse, ao meu ver, ela é qualificada, ela é caracterizada quando eu trago o fato para o direito. Eu não consigo trazer o direito e pensar no direito sem eu compreender que o fato ele está qualificado dentro daquela posse que foi efetivamente comprovada, para eu poder suscitar, obviamente, uma ação de reintegração de posse. No caso, meu cliente, apelante, o Igor Barden, ele foi casado com a apelada, e na ocasião do casamento, o genitor do mesmo passou um apartamento para a residência desse casal, mas a título de doação, como antecipação da legítima desse apelante. Essa doação, ela foi consolidada, comprovada, inclusive com lançamento no imposto de renda do genitor desse apelante. Então, ela é uma doação que não foi uma doação tácita, obviamente, ela foi uma doação efetivamente comprovada dentro da lei. No decorrer desse casamento, apelante e apelada vieram a divorciar-se e transacionaram um divórcio consensual com a finalidade de resolver todo o imbróglio que estava ali afetando aquele ex-casal. Na ocasião, fizeram o divórcio consensual e dentro desse divórcio consensual foi pactuado que esse apartamento, pactuado e reconhecido que esse apartamento era, de fato, uma doação, na qual a apelada, de forma espontânea, sem qualquer coação, inclusive nos autos, ela não conseguiu provar nenhum tipo de coação, não teve essa condição comprobatória, e ela, nesse acordo, sairia desse apartamento na qual o casal exercia essa posse até aquele momento, para poder residir com uma senhora que ela chamava de mãe, mas era uma mãe de criação. Então, o apelante fez a reforma no local, cumpriu todo o disposto naquele acordo e, na hora dela se retirar da posse, ela se recusou e alegou, inclusive, que se tratava de meação e, enfim, começou todo um divórcio litigioso. Um dos motivos que ensejaram a improcedência dessa ação foi porque o magistrado de piso alegou que o meu cliente o apelante não conseguiu provar de forma suficiente a sua posse, que, como eu disse desde o princípio, ela é essencial para uma ação de reintegração de posse. Eu posso falar de todos os artigos que envolvem a reintegração de posse e a matéria possessória, que eu já trabalho com isso há quase 18 anos, mas eu não posso trazer a posse para dentro de um processo se eu não tiver o fato, que é exercer a posse em si. E quando o juiz primeiro piso fala que eu não qualifico a posse, que o apelante não qualifica a posse, excelências, eu não sei, então, como qualificá-las, porque eles eram casados, né, isso aí está declarado nos autos, eles residiam no mesmo imóvel, eles exerciam a posse só se eu fizer um monitoramento por câmera e colocar nos autos os últimos 5 anos para provar que eles moravam juntos, e isso estava reconhecido documentalmente, e a prova documental, ela tem um poder muito grande dentro dos autos, né, ela é uma prova documental que não foi sequer contestada. Então, aqui eu até peguei aqui uns pontos do processo, que é sobre a questão fundamental também, obviamente, da reintegração de posse. A caracterização da posse, ao meu ver, ela é em contexto. Eu tenho um contrato de doação que configura essa posse, eu tenho a próprio divórcio consensual, na qual a apelada declara a doação, declara a posse, declara a retirada, a saída dela do apartamento, e o divórcio litigioso, que os senhores irão ver aqui, agora há pouco eu vou falar, a sentença saiu semana passada reconhecendo que não se comunica esse imóvel e que ele pertence somente ao apelante lá na ação de divórcio, vou falar aqui no final. Então, quando eu falo do esbulho, que também é um quesito necessário à reintegração de posse, obviamente, eu falo que eu tenho aqui elementos que provaram a posse, como a notificação extrajudicial, que foi juntada em setembro de 2020, então, até pelo período da posse, configura a posse nova, que foi suscitada dentro do processo de primeiro grau. Eu tenho um AR, que é assinado pela própria apelada, não se foi contestado. E eu tenho uma ata notarial com documentos fotográficos que falam sobre a questão da mudança de fechadura, que caracteriza, obviamente, o esbulho possessório. E está nos autos essa ata notarial e não se admitiu nenhuma contrariedade, não foi sugerido sequer que essa ata tinha qualquer tipo de ilicitude ou ilegalidade, porque ela não tinha. Foi uma ata feita e que a ela é atribuída a fé pública e, obviamente, até que se prove o contrário, que não foi provado aquela declaração e aquela prova, ela tem que ser admitida com o valor exacerbado que eu considero que um ato notarial tem.
rol de testemunhas e depoimentos. Esses aqui comprovam a posse de forma sem questionamento, porque as próprias testemunhas da parte apelada confirmaram que o apartamento foi recebido em doação e que não pertencia à apelante. Inclusive, coloquei em memoriais o resumo dessa fala. Memoriais que apresentei, que fiz um resumo para poder melhor atribuir a análise desse processo. E a parte que corrobora ainda mais com esse entendimento é que, logo após as contrarrazões, foi produzida provas, que é as conhecidas provas emprestadas, em processos paralelos, mas que tratam dessas partes, apelante e apelada. Numa ação de alienação parental que está nos autos, foi feito um estudo psicossocial da apelada, dos filhos, lá nos conflitos, diversos conflitos que nós já conhecemos do divórcio. E nesse estudo psicossocial, ela confessa e declara que a posse e o apartamento é do apelante. Outra prova também, que é a conhecida prova emprestada e que foi juntada, e é uma prova muito séria, porque foi retirada de os autos de um processo judicial, é a própria audiência no processo de cumprimento de visitas, em que a apelada reiterou a mesma informação e o mesmo confesso de que o apartamento é do apelante. E por mais que esses confessos da apelada se tornem substanciais, importantes, para que o resultado dessa apelação seja a reversão da sentença de primeiro grau, lembrem-se, excelências, que eu tenho provas documentais e que não foram contestadas e que não se admitiu sequer contestação. Então, eu tenho a posse, comprovada por inúmeros documentos que foram juntados na apelação e vieram, obviamente, do processo de primeiro piso, o esbulho e a data do esbulho configurada. Como manter a apelante no imóvel, excelências, que a mesma não tem direito, e muito menos direito de se manter numa posse precária, uma posse injusta, enriquecendo ilicitamente, e em que pese eu sou uma defensora da mulher, e até para mim é muito difícil sustentar aqui quando tem uma mulher na minha parte adversa. Mas existe uma inversão de valores muito grande hoje. A quantidade de medidas de proteção para a mulher, e são justas, como eu digo, eu sou a defensora nata, eu tenho até dificuldade. Hoje, inclusive, eu falei com este apelante sobre essa situação, e ele até agradeceu, porque ele disse que eu pus em dúvida a condição dele de pai e de filho, e de próprio cliente, porque realmente, com todo respeito aos homens, mas muitas vezes, quando os homens chegam para contratar os meus serviços, eu analiso a situação e eu chego até a desconfiar do cliente. E hoje eu estou aqui sustentando uma pessoa idônea, tanto é que ele poderia ter entrado cobrando as locações dela, ele nunca entrou, nunca quis. E uma pessoa que apenas quer levar os seus filhos, com qual ele sustenta, a apelada não paga alimentos, não visita, ele quer apenas levar os seus filhos para ter essa moradia digna, que é o apartamento dele, que ela se recusa a sair e hoje reside com outra pessoa. Então, por fim, excelências, eu juntei agora recente, porque realmente saiu muito recente, a decisão do divórcio esse casal apelante e apelada, que acredito eu que seja mais uma prova para corroborar com esse entendimento que essa reintegração de posse, ela deve ser deferida e a sentença de primeiro piso deve ser reformada, na qual essa sentença foi reconhecido que o veículo e o apartamento, que é objeto dessa reintegração de posse, não devem integrar a partilha, porque a origem é uma doação que não se comunica com a apelada. Desta forma, excelências, com todos esses argumentos que vossas excelências já devem conhecer muito bem, talvez melhor do que eu, porque são exímios julgadores, eu gostaria de requerer que tivessem uma atenção especial a essa situação, porque nós não podemos, eu posso até falar uma palavra muito simples, facilitar esse tipo de conduta. Inclusive, eu achei até louvável hoje, o desembargador Raimundo Nonato, queria lhe dizer, quando o senhor falou sobre danos morais, que eu fiquei muito feliz de ouvir a sua fala, porque hoje em dia, realmente, com a banalização do dano moral, as pessoas levam topada a dano moral. Aqueles que seriamente estão dentro da caracterização de um dano moral, eles chegam a desistir.
com as indenizações muito baixas, e isso realmente beneficia grandes empresas, porque nem é todo mundo que vem atrás de lutar pelos seus direitos nos danos morais, e foi muito louvável a sua fala, Excelência, é enriquecedora, por sinal. Nesse caso da reintegração de posse, eu também faço o mesmo adendo sobre muitas questões de banalização do direito do homem, porque é um enriquecimento ilícito, é uma situação que não deve se perpetuar. Esse processo, salvo engano, Excelências, ele é de 2020. Então, essa apelada já utilizou e reutilizou no imóvel, já reside com outra pessoa, e eu estou aqui lutando apenas para consolidar um direito que faz parte do próprio exercício do direito de propriedade do apelante, e ele não consegue alcançar isso. Mesmo tendo a guarda dos 2 filhos, que na decisão que eu coloquei nos autos, os senhores podem verificar que a guarda é unilateral do meu cliente apelante, um exímio pai, coisa muito difícil hoje de se encontrar. Um pai que se entrega totalmente aos filhos da forma que ele se entrega, que não tem nem empregada doméstica, babá, qualquer tipo de pessoa que lhe auxilie. Que, obviamente, não vem aqui aos fatos da questão possessória, mas eu gosto muito de trazer esses fatos que norteiam as partes para a gente poder qualificar também a boa-fé de quem está requerendo. Por fim, Excelência, eu gostaria de pedir pela análise do meu pleito para que a sentença seja integralmente reformada e que a gente possa, senhores, possam colocar essa situação numa situação de zelo necessário, reintegrando a posse desse apelante, o que é extremamente justo e o que eu espero. Excelência, desde já agradeço a atenção de todos e desejo um bom dia, um resto de bom dia. Parabéns, doutor, pela sustentação. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O divórcio ocorreu quando entre eles dois? Que ano? Foi no mesmo ano, Excelência, mas a sentença saiu semana passada. Então está em trâmite o divórcio. Está em trâmite o divórcio, a sentença de primeiro grau, porque teve muitos litígios, alienação parental. Eu perguntei só para ver se... Eu juntei a sentença. Então, pronto. Eu vou passar a leitura da proposta de emenda. Direito civil, apelação civil. Ação de reintegração de posse. Improcedência, com posse entre ex-cônjuges. Esbulo não caracterizado. Divórcio em trâmite. Ausência de partilha prévia de bens. Requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil 2015. Não preenchidos. Sentença mantida, recurso conhecido desprovido. No caso exame, é uma apelação civil interposta contra a sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse formulado pelo autor ex-cônjuge da ré. Alegou propriedade exclusiva de imóvel adquirido com doação de seu pai, reconhecido em acordo entre as partes, com obrigação de desocupação do bem pela promovida, o que não ocorreu. A promovida alega direito à ameação do imóvel e invalidação do acordo firmado logo após cirurgia grave. Sustenta a ausência de partilha do bem no processo de divórcio em trâmite. A controvérsia exige-se em analisar a rigidez da sentença que julgou improcedente a presente ação de reintegração de posse, por compreender que não restaram demonstrados os requisitos do artigo 561, inciso 1 a 4 do Código de Processo Civil, especificamente a posse exclusiva do autor, assim como o esbulho praticado pela promovida e a perda da posse. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, pois o apelante apresentou fundamentos claros e específicos, conforme o artigo 1010, inciso 2 do Código de Processo Civil. Também não prospera a alegação de pedido de recolhimento preparo recursal alegada em sede de contrarrazões. O apelante goza do benefício da justiça gratuita deferida em primeiro grau e não impugnado oportunamente, estendendo-se ao segundo grau. O pedido de reintegração de posse exige demonstração da posse anterior exclusiva
esbulho, data do esbulho e perda da posse. Artigo 561 do Código de Processo Civil. Tais requisitos não foram comprovados de forma suficiente. O imóvel permanece em condomínio entre os litigantes, sem partilha homologada. Ambos exercem com posse e devem tolerar o uso mútuo do bem, salvo decisão diversa em ação própria de partilha. A posse exercida pela apelada decorre de composse legítima, não se evidenciando esbulho, violação possessória ou exclusão injusta da apelante, da parte apelante. Dispositivo e tese, recurso conhecido desprovido. Ônus sucumbenciais majorados em 5 UADS, unidades advocatícias, sobre o valor arbitrado na origem, com fulcro no artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade concedida. Eis como eu voto. Passo a palavra ao desembargador Max William para o voto. Senhora presidente, eu vou pedir vista também desse processo para melhor analisar. Então, o julgamento fica prejudicado. Vamos ao próximo? Obrigada, excelências. Uma boa semana para os senhores. Mas não vai ter explicação, não. Tem 3 advogados aqui presentes. 3 não, 2. Cadê o outro? Aí está ali. Certo. São pedidos de preferência. Então, já que estão aqui, vamos ao julgamento. O primeiro é uma apelação cível 183 item. Vamos aqui para o relator, desembargador Max William, 183, do PJE. Apelação cível de número 025-3166-49-2022. Então, passa a palavra ao desembargador Max William para o voto. Obrigado, senhora presidente. A sessão já está bem avançada, mas nos momentos que eu me pronunciei da vez passada, não tive a oportunidade de cumprimentar de forma mais formal Vossa Excelência, o eminente desembargador Raimundo Nonato, também o senhor procurador, doutor Francisco Mauro Ribeiro, uma alegria tê-lo aqui, doutor defensor, doutor Silvério, os advogados aqui presentes, senhores servidores, na pessoa da doutora Lorena e todos que nos acompanham. Então, vou ler então a proposta de emenda, senhora presidente. Caso em exame, embargos de declaração opostos por Regineide Menezes de Lima, em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida em primeiro grau. A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da resolução contratual por inadimplemento, requerendo o enfrentamento do tema, o saneamento de omissões e a caracterização do pré-questionamento. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou ao deixar de analisar a alegação de resolução contratual por inadimplemento nos termos do artigo 1022 do CPC. Razões de decidir. Embargo de declaração possui natureza integrativa e são cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de mérito da decisão judicial. O acórdão embargado analisou adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes para a solução da controvérsia, inclusive quanto à validade do contrato e a ausência de elementos que indicassem incapacidade das partes, não havendo omissão a ser sanada. A simples ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos trazidos pela parte não configura omissão, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente e enfrente os pontos essenciais da controvérsia, conforme artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º do CPC. A alegação de omissão, na verdade, visa rediscutir o mérito do julgado, finalidade incompatível com os embargos de declaração, conforme entendimento do STJ e do próprio TJCE.
para fins de pré-questionamento, é suficiente que a matéria tenha sido enfrentada de forma implícita, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados, conforme o artigo 1025 do CPC. Dispositivo e tese, recurso conhecido e desprovido. É como voto, senhora presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Pois não, senhora presidente. Aplicando a súmula 18, eu acompanho o nobre relator. Também acompanho o voto do relator na íntegra. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. O próximo, 195, apelação civil de número 003-063-490. O relator desembargador Max Willam. Ao relator para o voto. Obrigado, senhora presidente. Leio, então, a emenda. Apelação civil interposta contra a sentença da Vara Civil da Comarca de Fortaleza, que julgou improcedente pedido de cessação de pensão por morte concedida a filho inválido de servidor público federal. A autora alegou que o benefício não seria inválido, pois concluiu o curso de Direito e chegou a exercer a advocacia, de modo que não mais preencheria os requisitos para a manutenção da pensão. A sentença de primeiro grau, com base em perícias médicas e documentos oficiais, reconheceu a invalidez congênita do beneficiário e manteve o benefício. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se o filho do servidor público federal, inválido desde o nascimento, perde o direito à pensão por morte em razão de conquistas pessoais, como graduação universitária e eventuais exercícios de advocacia. Razões de decidir. A Lei 8.112 de 90, no seu artigo 217, inciso 4º, assegura a pensão ao filho inválido. A súmula 663 do STJ dispõe que a pensão por morte pode ser concedida ao filho inválido de qualquer idade, desde que a invalidez seja anterior ao óbito. Os laudos médicos e a curatela judicial demonstram incapacidade permanente do beneficiário desde o nascimento. O exercício eventual de atividade profissional e a obtenção de graduação não afasta a invalidez comprovada. A dependência econômica do filho inválido é presumida conforme jurisprudência do STJ. Dispositivo e tese, recurso conhecido e desprovido. É como voto, senhora presidente. O desembargador Raimundo Nonato para o voto. Com o relator, presidente. Também acompanho o voto do relator na íntegra. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. O próximo, 140, de melatoria. Agravo de instrumento 140 do PJE. 300, 593, 991. 2025. E de antecipação de tutela. Pedido de abertura de matrícula de estágio para concluir curso técnico. Matéria que demanda dilação probatória. Ação estágio inicial. Ausência de probabilidade do direito. Recurso conhecido desprovido. Decisão mantida. Como voto. Ao desembargador Marcos Filho para o voto. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanho, Vossa Excelência. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento.
O número 187, doutora Tatiana Façanha Borges, da parte agravada. O relator, desembargador Max William, 187 do PJE. Agravo de instrumento de número 063-775-797-2024. Agora eu vou localizar aqui no... Ela não se encontra presente, não? Vocês estão vendo? Agravo de instrumento. Então, vamos ao relator desembargador Max William para o voto. Obrigado, senhor presidente. Vou ler, então, somente a parte negritada do voto. Direito civil e processual civil, agravo de instrumento, liquidação de sentença, indenização por lucros cessantes, atraso na entrega do imóvel, termo final da obrigação, falecimento da beneficiária, recurso provido. É como voto, senhor presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Com o relator, presidente. É o centro. Acompanhe o voto do relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. O próximo. É o 57, é? Já foi? É o próximo agora? Já foi. Pronto, qual é esse aqui? O 29 do PJE, doutor Carlos Eugênio, advogado da parte apelada, uma apelação civil o relator é o desembargador Raimundo Nonato, e o número da apelação é 914-284. Carlos Eugênio. Pronto. Bom dia, excelência. Sim, excelência. Está dando interferência. Está conseguindo me ouvir bem, excelência? Tá? Diz aí. Pronto. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Dispensa, excelência. Da parte apelada. Desembargadora presidente, nesse caso aqui, o recurso está sendo conhecido e desprovido. Ele é da parte apelada, né? Isso, excelência. Da parte apelada. Vossa Excelência tem interesse em fazer a sustentação? O recurso foi desprovido, excelência? Conhecido e desprovido. Pronto, dispensa a sustentação.
ao relator desembargador Raimundo Nonato para o voto. Senhora presidente, ementa, apelação civil, ação de reintegração de posse, alegação de doação verbal de imóvel, impossibilidade, exigência de escritura pública, artigo 108 e 541 do Código Civil, inadmissibilidade de prova testemunhal para suprir a forma legal, julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 3551 do CPC, inexistência de cerceamento de defesa, posse precária, ocupação decorrente de mera tolerância, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida, honorários recursais fixados. E como voto, senhor presidente? Microfone, senhor. Acompanho o voto do relator. Ao desembargador Marcos Filho para o voto. Com o relator, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. A advogada Natália Araújo Ferreira, da parte agravada do agravo de instrumento de número 45 PJE da pauta. Bom dia, excelências. 226, 253, 2025. O relator desembargador Raimundo Nonato. Dispensa a leitura do relatório, doutora. Sim, excelência. Estou pela parte agravante. 45 do PJE. O item 45. Advogada da parte agravada. Agravante. Você é da parte agravante ou agravada? Agravante, excelência, pela Caixa Vida e Previdência. Ah, que tem agravada. Botei. É agravante, né? Isso. Porque aqui é agravo de instrumento provido. Eu estou julgando o agravo de instrumento provido e o agravo interno prejudicado. Vossa Excelência tem interesse em fazer, mesmo assim, a sustentação? Não, excelência, está sendo provido para afastar integralmente a decisão que concedeu a tutela? Se for nesse sentido, não tenho interesse, não. Eu posso, senhora presidente, fazer a leitura da ementa? Raimundo Nonato para o voto. Direito civil e do consumidor, agravo de instrumento, agravo interno, contrato de seguro de vida em grupo, pedido de manutenção de apólice coletiva, tutela de urgência, deferido em primeiro grau, ausência de probabilidade do direito, possibilidade de não renovação unilateral desde que previamente notificado o segurado, jurisprudência do STJ, revogação da tutela de urgência, agravo de instrumento provido e o agravo interno prejudicado. É como voto, presidente. Acompanho o voto do relator ao desembargador Maxi para o voto. Com o relator, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento ao agravo de instrumento e agravo interno prejudicado. Próximo. Obrigada, excelências. Bom dia. Peço licença para me retirar. Qual é o outro? Eu sou lá com o relator. Pronto, eu vou ter que repetir. O item 191 do PJE, o relator desembargador Max Willan, o advogado da parte apelada
Vini Diego. Se encontra o doutor Vini? Presente, Excelência. Está dando para ouvir? Sim. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Sim, dispensado, Excelência. 15 minutos para a sustentação. Senhora presidente, só uma questão de ordem. Verificando aqui no sistema do voto provisório, Vossa Excelência ainda não votou. Tem 2 votos, Vossa Excelência não votou. A senhora quer ouvir o doutor, o senhor fala, doutor Vini, o senhor fala no caso, pelas lojas americanas, Excelência, pela apelada. Pelo o sistema aqui do voto provisório, eu estou negando meu voto aqui, negando o provimento à apelação e até agora acompanhado pelo desembargador Raimundo Nonato. Vossa Excelência ainda não votou. Vossa Excelência quer ouvir a sustentação? Para mim, não. Não, eu sei qual é. Deixa eu só. Esse processo, eu vou pedir vista. Mas como vai pedir vista, eu acho que é interessante, então, que a parte faça a sustentação, porque se a senhora pedir vista, aí ele vai ficar prejudicado. Se a senhora for pedir vista, ele tem que fazer a sustentação, o relator votar. Para a sustentação. Isso. Eu vou pedir vista desse processo. Certo. Doutor, então o senhor tem a palavra conforme a presidente já lhe passou. Perfeito, Excelências. Eu prometo ser breve nas minhas explanações. Excelentíssimo senhora presidente, nobres desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, apenas dando uma introdução a respeito do caso, né, que está sendo sustentado oralmente, eu sou o patrono das lojas americanas e eu estou requerendo a manutenção, pugnando pela manutenção da sentença prolatada pela 26ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, que corretamente julgou improcedente os pedidos da parte autora. A controvérsia, no caso, ela diz respeito sobre uma abordagem nas lojas americanas, né, uma consumidora que se deslocou até uma loja e alega que sofreu um constrangimento, uma abordagem que ela julga como vexatória, especificamente alegando que ela decorreu de preconceito racial, né? Esse é o ponto nevrálgico aqui do caso em comento. Mas eu separei alguns pontos que eu gostaria de delinear aqui, apontando as razões para a manutenção da sentença de improcedência. Inicialmente, eu gostaria de apontar que foi elaborado um inquérito policial para apurar a prática do racismo e não se comprovou a prática do racismo. Consta nos autos, esse inquérito policial foi concluído e não se verificou a prática do crime de racismo. E o próprio inquérito policial instaurado para apurar os fatos, ele conclui, né, efetivamente, pela inexistência dos elementos que constituiriam esse crime, né? Então, efetivamente, não há prova da prática criminosa, né? E, consequentemente, também não há prova do dano moral alegado, né? Um outro ponto seria a respeito da ausência de que a parte, no caso, apelante, não se desincumbiu do ônus probatório que ela possuía para demonstrar a prática do crime de racismo, né? Porque, como dito, o inquérito policial concluiu que efetivamente não houve a prática do crime, consequentemente, a indenização civil, no nosso entendimento, também deve ser afastada. São apenas alegações subjetivas, sem comprovação robusta, né? Existe uma ausência de prova com relação a essas presunções de prática de racismo, e, por isso, nós requeremos efetivamente a manutenção da improcedência, né? E apenas dando um panorama, nós entendemos que essa questão da abordagem com relação ao consumidor é uma prática, assim, legítima da empresa, é algo que foi seguindo toda a operação, né, todos os ditames necessários, né, com absoluto respeito ao consumidor, e nós entendemos que, assim, foi uma abordagem padronizada,
realizada pela segurança e que não implicou de maneira nenhuma em racismo, como apontado pelo inquérito policial e pelas demais faltas de provas, né, presentes nos autos. Então, diante disso, nós apontamos a inexistência do dano moral e requeremos a manutenção do julgado de primeiro grau com o improvimento desse recurso de apelação. Agradeço a atenção de todos e seria isso. Muito obrigado. Ao desembargador relator, o Máximo para o voto. Obrigado, senhora presidente. Reitero o cumprimento de Vossa Excelência, eminentes pares, os demais aqui presentes, de forma particular, doutor Vini Diego. Passo então a leitura da emenda. Caso em exame, apelação civil interposta contra a sentença da 26ª Vara Civil de Fortaleza, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer, consistente na condenação da ré à realização de campanha publicitária contra o racismo. Fato relevante: a autora alega ter sido abordada por segurança em loja de departamento sob acusação de furto motivada por preconceito racial. Requereu indenização de R$40 mil e obrigação de promover campanha educativa. Decisões anteriores: sentença de improcedência por ausência de provas da motivação racial na abordagem, decisão acompanhada em parecer ministerial. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem realizada por funcionário da loja demandada configurou o ato discricionário de natureza racial, apto a ensejar indenização por danos morais e obrigação de realizar campanha publicitária. Razões de decidir. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do direito, nos termos do artigo 371, inciso 1 do CPC. As provas testemunhais e documentais confirmam constrangimento, mas não demonstram motivação racial. Inquérito policial foi arquivado por falta de elementos por tipificação penal, no caso da Lei 7.716, de 89, no artigo 20. A jurisprudência exige prova inequívoca da conduta discriminatória para a caracterização do racismo. Constrangimento não é suficiente para indenização por danos morais se não comprovada a alegada discriminação racial. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. É o voto, senhora presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Eu acompanho a relatoria, senhora presidente. Eu peço vista do processo. Então, o julgamento fica prejudicado. Vamos próximo. Intervalo de 5 minutos.